Olá, para você que nos assiste, o Café PT de hoje conversa sobre a luta antifascista no Brasil. E para esse debate nós convidamos o deputado estadual Leonel Hadi, do PT do Rio Grande do Sul. Pega a sua caneca e vem tomar esse café com a gente. Muito bem-vindo, deputado, ao nosso programa e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom... É uma honra, agradeço demais, inclusive já estou com a caneca aqui também, né? Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Deputado, eu queria que você começasse falando um pouco para a gente assim, da importância, né, e os desafios dessa luta antifascista no Brasil, que infelizmente a gente ainda precisa falar sobre esse assunto, né, aí com esse avanço da extrema-direita, com tantos discursos de ódio, né, com tantas problemáticas, ataques à democracia. O que é essa luta antifascista, qual a importância dela e por que ela ainda precisa ser feita? Eu acredito que essa luta antifascista é uma luta que deveria ser de toda a sociedade. Porque o fascismo é intolerância, o fascismo é autoritarismo, é golpe de Estado, é a lógica do poder pela força, é a lógica da misoginia, LGBTfobia, racismo, do aprofundamento da miséria, da intolerância, de nós não termos a possibilidade de diálogo entre diferentes. Então, na verdade, toda a sociedade que não é fascista, né, que não segue a lógica fascista, ela teria obrigação de ser antifascista, porque o fascismo ele não tem meio termo. Ou tu te enquadra em tudo aquilo que é o dogma, tudo aquilo que os fascistas pensam, ou tu automaticamente deve ser eliminado, deve ser executado, preso, torturado, expulso do país, né? Como nós estamos vendo, por exemplo, com Trump, o risco que nós temos na Alemanha e outros países, e o risco que nós corremos aqui no Brasil há pouco tempo atrás com Bolsonaro, por exemplo, e a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Então, por isso que é tão importante a luta antifascista e que deve unificar toda a sociedade nesse objetivo, que é podermos divergir, mas todos se respeitando e tendo o mínimo de civilidade nas relações políticas e sociais do nosso país. Deputado, é um assunto que ganhou destaque no final do ano passado, foram as novas medidas anunciadas por Mark Zuckerberg aí para a Meta, né, que coordena aí as redes sociais como o Instagram, WhatsApp, Facebook. E o que essas novas medidas elas podem trazer de prejuízo para a gente, para a nossa sociedade e para essa luta antifascista? Um prejuízo gigantesco, porque no momento em que Zuckerberg, assim como o Musk já tinha feito no X, agora nós temos na Meta a mesma política, é uma política que permite com que grupos supremacistas, com que pessoas que têm uma ideologia neonazista, fascista, possam propagar esse discurso de extrema direita, focado em falas racistas, em falas violentas, de apologia ao crime, de eliminação dos diferentes. Então, isso é extremamente preocupante, que nós temos que entender o seguinte: nós temos uma sociedade que é uma sociedade que está fraturada nessa crise do capitalismo. Então, são muitas pessoas que são ressentidas e que acabam aderindo a discursos pensados por alguns grupos políticos, mas as pessoas aderem de boa fé, porque elas se sentem protegidas frente a um discurso de pluralidade. Então, as pessoas, por exemplo, que têm questões nas suas casas e que antigamente, né, o machismo imperava, por exemplo, em que o homem chegava e a janta sempre estava pronta. Então, hoje, com o empoderamento feminino, com essa lógica da luta feminista, do empoderamento feminino, ele se ressente do tipo, antigamente eu poderia falar tudo e nunca era bloqueado, eu nunca era criticado, agora eu falo qualquer coisa e sou criticado. Então essas pessoas vão guardando um ressentimento que, quando se tiram esses freios das redes sociais, por exemplo, acabam aderindo a discursos de ódio e acabam propagando esse discurso de ódio, e que acaba gerando na sociedade políticas que
aumentam a violência contra a mulher, né, o feminicídio, aumentam a quantidade de homicídios, por exemplo, contra a população trans. Então nós temos vários pontos que acabam se unificando através do discurso, que em tese é só uma liberdade de expressão, uma opinião nas redes sociais, mas que no mundo real, né, a violência contra os negros, o homicídio contra os negros acaba se refletindo. Então o discurso vai para a prática. E quando as redes sociais elas perdem completamente o controle e, digamos, o filtro em relação a isso, elas propagam de uma forma muito gigantesca e acabam pegando pessoas que não necessariamente vibram, né, ou que fazem parte daquela ideologia de forma mais radical, na raiz, mas acabam aderindo aos discursos quando vem campanhas eleitorais ou quando vem atos de rua e acabam se fasticizando da mesma maneira. E é preciso que existam regras, né? E para isso aí o ministro Alexandre de Moraes do STF tem feito essa batalha, essa luta para tentar impor essas regras aqui no Brasil. Queria que você falasse, deputado, da importância dessas regras para esse mundo virtual. Não, nós precisamos urgentemente de uma regulamentação das redes sociais. Isso não é censura prévia. Esse é o problema, né? Se a gente for observar os escritos do Adolf Hitler, que foi o grande líder fascista, né, nazista, na verdade, né, o grande líder fascista nazista que desencadeou depois a Segunda Guerra Mundial e milhões de mortos pelo mundo, 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos. Nós temos que ter a compreensão de que nos escritos básicos do Hitler, lá no Mein Kampf, que é o livro que deu origem a toda essa ideologia de ódio, digamos, não origem, mas que propagou e colocou Hitler como o grande líder, né, dessa onda odiosa da Segunda Guerra Mundial, fascista, nós temos que compreender que lá ele já criticava a falta de liberdade de expressão que ele tinha frente, entre aspas, à imprensa vermelha. Então, os fascistas que trabalham com essa lógica racista, com essa lógica de intolerância, eles utilizam o discurso, entre aspas, da liberdade de expressão para poderem propagar o seu discurso sem serem responsabilizados. E depois o discurso vai para a prática. Eu me lembro que, inclusive, Joseph Goebbels, que era o ministro, famoso ministro da publicidade do nazismo, né, da propaganda do nazismo, que dizia que uma mentira dita 1000 vezes se transformava em verdade. E ele também dizia o seguinte, que o maior erro da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial foi ter dado a liberdade de expressão para os nazistas e que agora os nazistas não dariam liberdade de expressão para aqueles que antes, né, tinham permitido isso. Os nazistas iriam eliminar todas as pessoas e burros eram aqueles que davam a liberdade de expressão absoluta para que eles pudessem propagar o seu discurso. Então esse é o risco que a sociedade vive. Porque se a gente for pensar numa liberdade de expressão absoluta, então nós poderíamos pensar que seria possível com que as pessoas nas redes sociais propagassem vídeos de pedofilia, ou adoração à pedofilia, ou defesa de latrocínio, ou defesa de homicídios. E com certeza isso ninguém aceitaria, ninguém poderia, né, tergiversar dizendo que isso é uma simples liberdade de expressão. Então, como crimes vinculados a racismo, LGBTfobia, que são crimes tipificados no nosso Código Penal, no nosso ordenamento jurídico, como é que esses crimes poderiam, então, livremente serem, né, defendidos, cometidos nas redes sociais, porque, em tese, a liberdade de expressão é absoluta e suprema? Na verdade, a tentativa dessas redes sociais hoje é influenciar com o seu poder econômico e com o seu poder de monopólio da informação, influenciar através das mentiras, das fake news, processos eleitorais para a concentração de renda, né, daqueles grandes bilionários e aumentar a miséria no mundo e colocar as pautas, né, de silenciamento autoritárias e fascistas na ordem do dia global. E eu queria que você falasse um pouco, deputado, sobre esse alinhamento político, né, dessas big techs, por exemplo, como a gente citou aqui agora, Instagram, Facebook, WhatsApp, do X, por exemplo, né, o dono Elon Musk esteve lá na posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fez um gesto nazista, né? Exato. E o que isso significa nesse momento que a gente está vivendo agora?
significa um momento muito dramático. Se a gente for observar, em poucos dias, parece que nós já estamos há 3 anos sobre o domínio do governo Donald Trump nos Estados Unidos e tentando hegemonizar todo o planeta, pelo menos no mundo ocidental. Então nós vemos que essa lógica odiosa, odienta e violenta, ela acaba tendo eco, repercussão. Quantos atos de neonazistas já aconteceram nos Estados Unidos nos últimos dias, né? Com utilização de suástica, abertamente, a Ku Klux Klan, né? Aquele grupo racista, supremacista, saindo às ruas, entregando panfletos, e isso se expande para o mundo inteiro. Na Alemanha, daqui a pouco tempo, nós teremos uma eleição onde um partido neonazista tem toda a viabilidade de não ganhar a eleição, mas ser muito bem votado. Na Alemanha, que é um país que até então tinha conseguido manter um corredor sanitário, né, um cordão sanitário, na verdade, para que os neonazistas não entrassem na política representativa, e agora tudo indica, com o apoio do Musk, inclusive, que fez esse gesto nazista odioso, e que entrevistou a maior liderança da AfD, esse partido neonazista da Alemanha, inclusive ela dizendo, né, a liderança, que o Hitler era comunista, que ele era de esquerda, uma grande mentira, porque o próprio Hitler, no Mein Kampf, como eu já falei, dizia que ele achava as pessoas idiotas, burras, e dava risada de quem confundia o que ele defendia com o comunismo. Então nós vemos um risco para a paz global. Isso leva, essa ideologia, ela leva inexoravelmente, obrigatoriamente, ela leva para conflitos de eliminação de grupos étnicos. É o que nós podemos ver hoje, por exemplo, na própria questão de Israel versus palestinos. Existe um genocídio acontecendo ali. É óbvio que Israel não pode ser chamada de neonazista, porque, enfim, um dos conceitos básicos do nazismo é o antissemitismo, o ódio aos judeus. Mas se enquadra perfeitamente, o governo de Israel, Netanyahu, se enquadra perfeitamente na lógica fascista, de xenofobia, porque o racismo e a xenofobia, elas são partes do fascismo, e nitidamente é o que está acontecendo, por exemplo, em Israel nesse momento. Então é uma onda de extrema-direita violenta fascista, de eliminação dos grupos mais vulneráveis, de ódio aos imigrantes, notadamente os árabes e os latino-americanos, e isso levará, com toda certeza, a confrontos globais, principalmente numa disputa de hegemonia do capitalismo em crise, né, onde tem um player como a China, por exemplo, nesse momento, a Rússia. Então nós temos hoje uma articulação bélica, e que pode nos levar à eliminação total a partir dos atos tomados, né, por pessoas inconsequentes da extrema-direita, principalmente se avançar de uma forma muito acelerada na Europa Ocidental. Não sai daí, o Café PT volta daqui a pouquinho. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante. Ele também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de
de volta com o Café PT e hoje a gente conversa sobre a luta antifascista no Brasil com o deputado estadual Leonel Hadi, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, e você já vem trabalhando nessa pauta aí há bastante tempo, inclusive participou aí do núcleo contra o nazismo do PT, já vem há bastante tempo com essa pauta. E a gente viu aqui que em 2020 seu nome apareceu num dossiê elaborado pelo governo Bolsonaro, né, identificado como servidores estaduais do movimento antifascista. E como é que foi que você se defendeu? Você sofreu ameaças a partir desse dossiê no governo Bolsonaro? Que tipo de perseguição, que tipo de ameaça? O que aconteceu? Para quem não sabe, né, eu sou policial civil de carreira e nessa época eu atuava na divisão de homicídios. Eu sou formado também operador tático, né, digamos, operações especiais, né, da Polícia Civil. Eu sou formado pela CORE aqui do Rio Grande do Sul e nesse período eu atuava na divisão de homicídios. Eu estava na divisão de homicídios, na parte investigativa e operacional também, né, mandados de busca e apreensão, operações policiais, etc. Então foi com muita surpresa, porque eu sempre tive essa pauta antifascista. Desde 2013 eu defendo que, inclusive, os atos ali de junho de 2013, para mim, foram um embrião desse processo fascista. Então, para mim, eu já identifiquei muito antes, inclusive enquanto grupos de esquerda ainda debatiam isso, e eu alertava e sempre fui voto vencido. Mas, enfim, o que acontece em 2020? 2020, se a gente for lembrar, é o início da pandemia aqui no Brasil, né? Começa a ser o fechamento de comércios, e eu fazia denúncias sobre isso, de que existiam grupos de extrema-direita que tentavam desestabilizar essas políticas, propagando fake news, etc. E aqui em Porto Alegre aconteceu um grande ato antifascista das torcidas organizadas que fizeram uma carreata que pediu a abertura do comércio, né, tocada por fascistas, que fez essa carreata andar de ré aqui em Porto Alegre. Uma semana depois, a Gaviões da Fiel fez aquele ato na Paulista, que deu um quebra-quebra na Paulista. Mas muito inspirada pelas torcidas aqui do Rio Grande do Sul. E eu elogiei essa ação, porque a ação aqui não teve nada de violência. E aí o que acontece? Eu estava na polícia ainda. O que acabou acontecendo? Um deputado estadual ligado à família Bolsonaro, braço direito da família Bolsonaro, foi até o Ministério Público com dados das redes sociais, meus dados da rede social, foi até a Polícia Civil, foi até a Secretaria da Segurança Pública e foi até o Ministério da Justiça no CEOP, que é o que fazia monitoramento de inteligência do Ministério da Justiça, na época o Sérgio Moro. O que acabou acontecendo? Esse dossiê dele, ele colocou em todas as mídias. Então o meu nome começou a ser, não meu nome, mas digamos assim, um policial civil é o líder antifa que anda armado e ameaça militantes bolsonaristas. Então eu comecei a ser visto assim aqui no Rio Grande do Sul, que era uma grande mentira, porque ele pegou a minha rede social e misturava a minha ação como policial, que às vezes tinha alguma foto de alguma operação armada, e as partes políticas que não tinham nada a ver com a minha função pública, né, como servidor público. Bom, esse material virou até matéria do UOL, e foi para o CEOP lá em Brasília. E depois nós tivemos o movimento dos policiais antifascismo, do qual eu não faço parte faz mais um tempo, faz algum tempo, mas eu tenho uma boa relação com eles, lançou uma carta em defesa da democracia, isso no final de 2020, e eu assinei também essa carta. Então meu nome já estava lá, naquele primeiro momento, com essa denúncia do deputado, depois entrou também com o manifesto dos policiais antifascistas, pela democracia. E o mais interessante é que eu passei a ser monitorado fisicamente aqui no Rio Grande do Sul e fui alertado pelo GI, que é o Gabinete de Inteligência aqui da Polícia Civil, que me informou que os agentes do CEOP estavam aqui no Rio Grande do Sul, que estavam pegando todos os meus dados, queriam saber se eu tinha algum tipo de delito, né? Se eu era um policial corrupto, se eu usava drogas, etc, etc, etc. Para onde é que eu ia, para onde é que eu vinha. Então, foi um momento muito triste, assim, muito tenso, e eu fui muito ameaçado também, porque eu também, nesse período, tinha conseguido cancelar um festival de bandas neonazistas. Então, eu era ameaçado de morte pelos neonazistas, tinha essa operação simultaneamente do governo Bolsonaro contra mim aqui sozinho, e depois com essa questão envolvendo o dossiê dos policiais antifascismo. Então foi um momento bem complexo assim, e perigoso, porque inclusive alguns dos neonazistas que
que me ameaçaram, etc., e conseguiram dados particulares, assim, sensíveis. Então, eu tenho certeza que tem vinculação, os grupos andam vinculados com esses políticos e membros dentro das forças de segurança. Então, conseguiram dados sensíveis meus, assim, e em uma operação da Polícia Civil depois, que prendeu alguns desses indivíduos, foram encontradas armas de fogo com eles, né? Então, é mais ou menos, né, essa é a corda bamba que a gente atua nessa luta antifascista. É preocupante, né? Realmente é sério e grave, envolve a integridade física, né, das pessoas. A minha própria filha foi ameaçada de estupro e de morte, conseguiram o WhatsApp dela, mandaram mensagem para ela, tudo. Então, é bem complicado. Deputado, durante o governo Bolsonaro houve um aumento das células e dos grupos neonazistas aqui no Brasil, né? E como evitar que esses grupos cresçam? Eu não sei se esse número já caiu, se diminuiu, se continua crescendo, mas como evitar o crescimento desses grupos? Primeiro, a gente tem que mudar a nossa legislação antirracista, né? A lei 7186, acho que agora eu não vou saber exatamente o número, mas a nossa lei antirracismo 7716. A lei 7716 precisa ser alterada urgentemente. Existe até um projeto no Senado do senador Paulo Paim, que é aqui do Rio Grande do Sul, que visa alterar as tipificações, né, os crimes ali dessa lei, porque ela ela não consegue abranger a realidade, porque ela é uma lei da década de 80. Então ela não consegue abranger a realidade atual, por exemplo, ela se restringe a suástica como único símbolo de supremacia, e hoje a gente sabe que existem dezenas de símbolos de supremacistas e que eles utilizam de forma dissimulada. Então são pontos, e existem outras formas de praticar racismo que não estão compreendidas na lei. Então precisa de uma alteração urgente, um aumento das penas e principalmente que todos os estados tenham delegacias nas suas polícias civis, delegacias de combate à intolerância, e também a Polícia Federal tenha, né, nos estados sempre um setor designado para isso, e o Ministério Público também, e o Judiciário da mesma forma. Para mim, essa é a maneira, é a responsabilização penal, a investigação que realmente leve a sério esse tipo de crime, né, que não ache que é um crime de opinião ou que é um crime menor, porque esses indivíduos que cometem esse tipo de crime nas redes sociais, na verdade, são os mesmos indivíduos que muitas vezes estão compartilhando junto com material neonazista, estão compartilhando material de pedofilia, estão compartilhando organizações de atentados em escolas. Eu sei porque vários dos presos que nós denunciamos aqui, que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou as prisões através da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, quando foram presos, nos computadores foi encontrado pedofilia, foi encontrado material que organizava atentados em escolas. Inclusive, um dos presos me monitorava também e iria cometer um atentado numa escola na cidade de Maquiné. Então, as coisas não estão dissociadas. Aquele que está falando na rede social, ele realmente comete outros crimes que não só aquele crime de opinião, e pode trazer muito risco real e imediato à sociedade brasileira. Gostaria que você falasse um pouquinho também da sua participação no G20, né, e do ciclo de discussões sobre democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo que aconteceu lá no G20, né, no ano passado, lá no Rio de Janeiro. Como é que foram esses debates lá? Porque o G20 existiu um pouquinho antes, um G20 ampliado, né, que era, ele não era da atividade oficial. Foi o G20 social, né, desculpa. Isso, né? Mas era tudo no mesmo lugar, tudo junto, né? Só que um era mais governamental, que é o G20, que ele é muito restrito, né, a atividades mais governamentais entre os países, né, e as lideranças dos países. E, paralelamente, nós tínhamos o G20 social com outras atividades, mas era no mesmo ambiente, mesmo espaço, com uma diferença de 2 dias, né? Então e tinham milhares de pessoas no Rio de Janeiro. E eu participei, então, de uma mesa organizada pelo governador. Eu chamo governador, né, mas nosso ex-governador Tarso Genro, também ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, onde era esse ponto central, né, os debates sobre a defesa da democracia. E hoje eles estão cada dia, esse debate que aconteceu há pouco tempo atrás, agora ele tomou uma proporção ainda maior, né, porque nós vemos claramente para onde nós estamos caminhando, que é justamente em sentido oposto ao campo democrático, né? A lógica da democracia plena, da ampla representatividade, da justiça,
da luta contra a mentira e fake news. Então foi muito importante nós debatermos esses aspectos nesse evento tão importante do nosso sempre ex-ministro e ex-governador Tarso Genro. Continua ligado com a gente, o Café PT volta já. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Café PT e hoje a gente conversa com o deputado estadual Leonel Hadi, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a luta antifascista no Brasil. Deputado, e neste ano você assume a Comissão de Segurança Pública da Assembleia aí do seu estado, né? Quais são os projetos e as principais medidas e propostas dessa comissão? Bom, é a primeira vez que um policial civil assume, né, essa comissão, né? Nunca um policial civil agente, digamos, né? Policial civil, um policial da ponta, digamos, né? Do pé do barro, etc., assumiu essa comissão na Assembleia Legislativa, a primeira vez na história, assim como é o primeiro mandato de um policial civil, digamos, agente da Polícia Civil da ponta, que assumiu um mandato na Assembleia Legislativa, né? Geralmente é delegados, geralmente é a cúpula, né? E então me honra demais ser presidente dessa importante comissão que lida segurança, serviços públicos e modernização do Estado. Então, essa comissão terá um servidor público de carreira, né? Um servidor da segurança de carreira, e com certeza as nossas pautas estarão vinculadas à defesa de um serviço público de qualidade. E quando a gente fala em serviço público, a gama, né, que a gente atinge de pautas é gigantesca, né? Desde a saúde, passando por educação, passando por saneamento, passando por energia elétrica, água, políticas públicas, segurança. Então, o nosso objetivo é com que a sociedade utilize essa importante comissão, uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa, pelas suas pautas, e trabalhar ela de uma forma mais democrática, mais ampliada e mais republicana possível nesses 2 anos que a gente vai ficar lá. Fica até o final do mandato e eu tenho certeza que nós faremos grandes realizações aí nessa comissão. Deputado, a gente já está aí no meio desse terceiro mandato, governo Lula, e na sua visão, o que você acha que já melhorou nesses 2 anos de reconstrução aí do país, dentro da luta antifascista, e quais são os próximos desafios aí para esses outros 2 anos de governo? Para mim, a própria vitória do presidente Lula já é uma vitória antifascista, né? O simples fato da gente ter derrotado a máquina fascista do Bolsonaro, que colocava a Polícia Rodoviária Federal para impedir a votação de eleitores do Nordeste, que utilizava, inclusive, crédito consignado para pessoas que recebiam auxílio emergencial, né, justamente no segundo turno, para tentar influenciar a eleição, abrindo rombos, tanto na vida dessas pessoas,
quanto nos cofres públicos de forma indiscriminada, a questão que a gente teve que enfrentar de empresários e membros do agronegócio distribuindo dinheiro e ameaçando pessoas que votassem no Lula. E toda a máquina, né, que enfim, quando tu tem uma reeleição, tu acaba tendo uma estrutura maior. E mesmo assim, o Bolsonaro ter sido o primeiro presidente na história das reeleições a não ter sido reeleito e o Lula vencer essa eleição com a militância, com as ruas, isso para mim já foi uma grande vitória antifascista. E agora, com todo esse congresso que estava montado para continuar o projeto fascista do Bolsonaro, o Lula ter que lidar com isso e tem lidado com com muito talento, né, que é nato do presidente Lula, para mim isso é símbolo. E principalmente o que ele conseguiu em pouco tempo, que foi tirar o Brasil da 13ª economia e ir para a 8ª economia do mundo. Então ampliou, né, a riqueza no Brasil. Ter aumentado o salário mínimo 2 anos consecutivos acima da inflação, sendo que durante o governo Bolsonaro ficava abaixo da inflação. Então o ganho real do salário mínimo, pela primeira vez nos últimos 4 anos, aconteceu com Lula e aconteceu já 2 vezes. Então isso é muito simbólico. O aumento do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, a lógica que nós temos hoje do recorde de cirurgias eletivas, por exemplo, no SUS, que estava represado há tempo atrás, a questão do controle da inflação no país, né? Lembrando que no Bolsonaro chegou a 10% quase, agora a gente está em 4,7%. Né? Nós temos aqui um ano que fechou no teto da meta fiscal. Então, nós temos diversas realizações, inclusive programas como o Pé de Meia, né, que agora estão querendo derrubar, mas que a gurizada aí merece demais ter essa bolsa assim que se forma, né, para que permaneça estudando. Então são políticas muito importantes que demonstram que o presidente Lula tem responsabilidade fiscal, também defende o BPC, né, por exemplo, as pessoas que precisam do benefício de prestação continuada, defende o Bolsa Família, e é bom que se diga, mais de 1.300.000 pessoas saíram do Bolsa Família porque aumentaram a sua renda, conseguiram um emprego digno. Então quer dizer que as coisas estão funcionando. O pleno emprego do Brasil, no governo Bolsonaro, a gente chegou a quase 15% de desempregados, agora a gente tem 6,1%, a menor taxa de desemprego na história, e a maior quantidade de carteiras assinadas na história do Brasil. Então são fatores que são indiscutíveis, que não há como tu argumentar. O próprio dólar, que antes era a pauta de que era culpa do Lula, está muito mais baixo que na época do Bolsonaro, e aí ninguém fala mais nada. Então a gente vê que tem uma má fé de alguns meios de comunicação, mas que o governo Lula tem feito muito. E para mim tem um dado, daí falando como policial, muito importante. 2024 foi o ano mais seguro da história do Brasil, desde que esses dados são levantados em 2015. Então nós temos a menor taxa de homicídios, a menor taxa de latrocínios, a menor taxa de roubos da história do Brasil, muito menos do que durante o governo Bolsonaro, que se vendeu em cima da pauta da segurança pública e não fez absolutamente nada. Nós temos a PEC da segurança pública, que é muito importante que seja aprovada, e a articulação do governo federal junto aos governadores para que tenhamos mais segurança no nosso país. Então o governo Lula tem atuado nas frentes necessárias e tem trazido resultados evidentes para o nosso país. Perfeito, deputado. Muito obrigada por essa conversa, por ter aceitado tomar esse café com a gente e falar sobre essas informações tão importantes, né? Muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Quem puder nos seguir nas redes sociais, @LeonelHadi, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul estará sempre de portas abertas aí a toda a população. Um grande abraço, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o Café PT de hoje. Curta, comente, compartilhe, envie para os amigos e eu te encontro no próximo programa.